Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém? Amém. Alguém tem uma água, por gentileza? Muito obrigado. Vemos aqui no texto de hoje, vamos observar como Deus fala e quando Deus fala, e como perceber quando Deus ele está falando. Visto que Deus ele não fala só apenas de palavras, Deus também fala com ações. Vamos estar vendo essa escrita em Hebreus 1, versículo de número 1. Que está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O texto que nós tomamos como base, o primeiro livro do profeta Samuel, para ver como Deus falou. Deus falou dessa forma em voz. A Escritura diz que o Samuel ouviu a voz, mas o Eli não ouviu a voz, mas ele percebeu que era Deus que estava falando. Então, o ouvir, quando se trata de voz audível, ou a gente ouve Deus falar conosco através de alguém, Deus usou alguém. E às vezes Deus não falou, mas alguém disse que Deus falou. E como vamos entender que não foi Deus que falou? Como eu vou perceber que foi Deus que falou, visto que há muitas pessoas frustradas, dizendo que, mais uma vez, Deus falou por intermédio de alguém e disse que isso ia se concretizar, mas isso não aconteceu. Eu já vi pessoas dizer que foi Deus que ia restaurar tal casamento e a restauração não aconteceu. E como eu sei se foi Deus ou não? Para evitar uma frustração ou atribuir a Deus algo que não foi Ele que falou. Aqui entra o discernimento de espírito, que esse dom do discernimento é dado a todos, mas nem todos têm, pois isso requer uma vida mais dedicada, mais minuciosa na presença de Deus. O dom de discernir é perceber, o dom de percepção
e perceber e discernir quando Deus está falando comigo, não em voz audível. E como eu vou saber que Deus falou comigo não em voz audível, quando a Escritura, a carta aos Hebreus no capítulo 1 diz que Deus falou muitas vezes. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Se a gente perceber na Escritura e for descrever todas as maneiras que Deus falou, nós vamos passar aqui talvez até anos. Porque, visto que a pessoa diz assim, mas Deus pode falar em 5 minutos. Geralmente, quando se questiona o tempo dado de pregação, fala assim, eu ia pregar, mas a pessoa só me deu 10 minutos para pregar. Aí se alguém reclamar desses 10 minutos, aquele que deu o tempo vai dizer assim, mas Deus pode falar até em 5. Deus fala até em 1 segundo. Ou 1 milésimo de segundo Deus pode falar. Mas eu, como homem, para explicar o que Deus falou, eu posso levar 1 ano para explicar o que Deus falou em 1 segundo. Porque Ele é Deus e eu sou homem. O Deus que nós servimos é limitado, nós somos limitados. Visto que eu tenho um livro do Abravanel que fala apenas dos 2 versículos de Gênesis. Homens passaram anos e anos estudando, discutindo em salas, em seminários, apenas acerca de um versículo da Bíblia. Cada escola teológica tem uma linha de raciocínio, mas ninguém chega a uma conclusão lógica de coisas que Deus falou. Por isso há muitas linhas, há muitas ramificações, porque o que Deus fala, Ele fala apenas uma coisa, e para nós explicar, levamos muito tempo, talvez nunca explique. Quem vai explicar o que Deus falou? Deus fez 71 perguntas para Jó, e nenhuma Jó teve capacidade de responder. Ele disse, vou te perguntar, e tu me responde com o nome. Agora, se tu for sábio e entendido, eu vou dizer que o teu braço é forte para salvar. Mas Jó disse, eu vou colocar a mão na minha boca e não vou falar mais nada. Então vamos entender aqui que às vezes nós determinamos a forma de Deus trabalhar, como os fariseus diziam, venha no sábado, porque no sábado é dia de Deus curar. E quando dizemos, não, porque Deus faz assim, Deus trabalha assim, nós estamos definindo Deus, porque Deus fala dessa forma, nós estamos definindo nosso Deus. E a partir do momento que o homem define Deus, ele já não é Deus. Não existe, não tem como definir o nosso Deus. Então vamos aqui ao estudo, só para a gente entender acerca desse livro do profeta Samuel, desse chamado, todos conhecem, é um texto bem conhecido. Eu abordei esse texto que todos conhecem, acerca da Ana. Como foi que Deus falou que queria um profeta? Há muitos que dizem que Deus precisava, mas eu não gosto de usar o termo Deus precisava, porque Deus não tem necessidade. Deus não precisa de nada, como Paulo vai descrever aos Atenienses em Atos 17, dizendo assim, Deus não é servido por mãos humanas, não pode olhar para o Criador como se fosse uma criatura que tivesse precisão de alguma coisa, né? Deus deixa bem claro no Salmo 51 para a nação, que ele não precisava de sangue de boi, nem comia carne de touro, nem de animais nenhum, porque tudo era dele. Então o termo Deus precisava de um profeta, eu acredito que na minha visão não cabe a Deus, né? Alguns pregadores dizem que Deus precisa da nossa adoração. A partir do momento que a divindade se torna necessitada, ela deixa de ser a divindade e passa a ser apenas um algo humano que precisa de alguma coisa. Então Deus não precisava, já fica aqui essa correção para a gente entender, Deus não precisava de um profeta. Quem precisava de um profeta era a nação, e não Deus, né? Pois quem precisava entrar no conceito de Deus era o povo. Então Deus não precisava de um profeta. Deus não precisa de profeta. Deus não precisa de um pregador, né? Deus ordena um, Deus levanta um, Deus envia um, Deus manda um.
Então vemos aqui que a nação precisava de um profeta. Por que a nação precisava de um profeta? Por que o povo de Israel precisava de um profeta? Porque já não tinha alguém que se levantasse e anunciasse a lei para eles. Pois ele tinha seus filhos, sabia de tudo que eles faziam, mas não repreendia aos seus filhos a altura que a Escritura mandava, né? As queixas chegavam e ele dizia: ó filho, eu estou sabendo do que você está fazendo aí, e não é bom isso, o que você está fazendo é vergonha para a nação. Mas ele não tomava uma postura de pai e não tinha coragem, porque geralmente, como pai, se a gente agir pelo lado emocional, nós vamos acabar sucumbindo. E muitas vezes Davi falou em repreender os seus filhos na obra de Deus, e ele se tornava parcial. O que é parcial? Parcial é ter um lado, é defender mais um lado do que a outro. Mas na obra de Deus, a maior dificuldade de um cristão é ser justo, é exercer a justiça. Então, na época de Oséias, a justiça andava torcida, e Oséias vai descrever isso. Dentro de Israel, na época de Samuel, também não era diferente. A justiça era torcida. E Deus não trabalha assim, Deus trabalha na justiça. O que é justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, né? A quem é punição, punição, a quem disciplina, disciplina. Então o Senhor opera dentro da justiça, e essa era a dificuldade. Então o Senhor precisava, o povo precisava, e não Deus, de alguém que anunciasse a justiça de Deus. E ali não tinha coragem de exercer essa justiça acerca da sua casa e para com os seus filhos. Então, como foi que Deus falou que a nação precisava de um profeta? Deus falou com voz audível? Pergunta: como Deus falou? Como Deus anunciou que a nação precisava de um profeta? Ninguém se habilita? Se a gente olhar para a nossa irmã Ana, como foi que Deus falou? Deixando uma mulher estéril. Deus deixou uma mulher estéril, uma mulher que ia para o templo, uma mulher que ia oferecer sacrifício, uma mulher com o marido que servia a adoração, que era temente a Deus, que subia todos os anos. E aí, como perceber que era Deus que estava falando na esterilidade de uma mulher? Em qualquer outro pensamento, alguém vai dizer que a mulher era doente, infrutífera, e havia uma mulher também que não sabia que Deus estava falando, e por isso ela insultava a outra, porque não percebia que Deus estava falando. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, porque ela não percebia. Aí ela gerava e gerava, e a outra continuava estéril. Mas a Escritura diz que Deus fez o quê? Cerrou a madre. Ué, Deus não poderia dizer para ela assim: eu estou cerrando tua madre porque eu quero que tu peça um Samuel para a nação. Deus não falou nada, ele apenas cerrou a madre. Trabalhou no silêncio. Trabalhou no silêncio, Deus trabalhou no oculto. Deus trabalhou nos caminhos que o homem não percebe, os caminhos de Deus. E é interessante porque a nossa irmã Ana, a gente não vê ela no texto falando, murmurando, reclamando: por que tu me fez isso? Por que tu és um Deus injusto? Tu não está vendo meu sofrimento, não, a minha angústia, que essa mulher me perturba de noite? Talvez ela fez essa reclamação não de uma forma que viesse a murmurar ou pecar contra Deus. Então, a forma que Deus falou foi deixando uma mulher estéril, e essa mulher, por causa da sua esterilidade, ela foi o quê? Chorar, clamar.
E é interessante que a forma que ela ora também é silenciosa. E o sacerdote não percebe o que está acontecendo. Porque Deus trabalhava no silêncio, e ela também, o que ela pedia em silêncio, e quem estava de fora dizia, mas o que está acontecendo? Será que ela está bêbada? Então o sacerdote não percebia, não sabia de nada que estava acontecendo. E esse é o momento em que muitos caem no pecado da murmuração, porque murmuração é pecado, e matou uma geração inteira no deserto. Então, por não compreender os caminhos e o trabalhar de Deus, alguém vai começar a falar, a murmurar e até dizer coisas que Deus reprova, por não entender. Porque a tendência do homem ou da mulher, do servo de Deus, estou falando do servo de Deus, que isso aqui é para os servos de Deus, é logo entrar em desespero, reclamação e murmuração. Deuteronômio capítulo número 8, Deus disse, eu os levei para o deserto. Aí Deus diz assim, eu fiz ter fome, ter sede, passar necessidade, para ver onde estava o vosso coração. Espera aí, o que estava acontecendo? Alguém poderia saber que era Deus? Só Moisés, Josué, os mais próximos, os mais tementes sabiam, porque não murmurava, mas a nação inteira dizia, ué Moisés, tu nos trouxe, está vendo? Ele disse, Moisés, tu nos trouxe para essa situação. Eles não percebiam que era Deus. Aí ele disse assim, Moisés, é melhor tu voltar, levar a gente para o Egito de novo, do que ficar comendo esse pão vivo. Mas eles não percebiam que era Deus, porque temos a tendência de só achar que é Deus quando tudo dá certo, quando a bonança, quando as coisas estão boas, mas a gente fica assim, mas deixa eu parar e pensar aqui, será que Deus não está agindo dessa forma? O que eu devo aprender com isso? O que isso vai me ensinar? Quando olhamos para o Samuel, vamos voltar para o texto, só para a gente estar na linha de raciocínio do estudo. Quando olhamos aqui o texto de Samuel e muitos outros textos em que Deus falou em voz audível, mas quando olhamos o texto de Hebreus capítulo de número 1, que Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras, aí vamos perceber as maneiras que Deus fala. Porque quando Deus fala através de alguém, ou na escritura, é fácil. Você ouviu alguém falar, o profeta falou que é isso, o irmão falou, Deus usou ele para falar isso. Quando olhamos na escritura, dizemos, Deus falou que é isso aqui. Ok. Mas será que Deus fala com a gente fora da escritura e sem a boca de nenhum profeta? Pergunta, fala ou não? Todos concordam com isso? Sim. Amém? Amém? Ok. Todos percebem quando Deus fala? Não. Pergunta. Todos percebem? Às vezes sim, às vezes não. Ok. É verdade. E aqui o que acontece? Vamos fazer uma breve aplicação nesse texto e a gente já vai para os demais. Olha só, isso aqui é quando Deus fala, não na escritura. Perceba isso aqui. Quando Deus fala com a gente, não na escritura e não em voz audível, não se aprende, por gentileza, Silmar. Isso não se aprende em sala de seminário, nem em curso de teologia e nem em estudo. Você está vendo hoje em voz audível, mas não é essa voz, não é dessa forma. A gente vai aprender a forma que Deus fala, de forma que Deus fala, não em uma sala de estudo. Quando Deus fala
fala com Samuel, de fato ele ainda era muito jovem. Então, ele não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia. Ele não sabia que era Deus que estava falando com ele. Então, por 3 vezes ele pergunta a Eli: tu me chamou, eu respondi, eu estou aqui. E ali também disse: não te chamei. Não te chamei. Na última vez que ele diz assim: olha, Eli, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então ele pensava que era a voz de Eli. Ele não sabia distinguir. Ele não tinha discernimento. Ele não tinha ainda. Ele não conseguia perceber quem era, quando era o homem e quando era Deus. Visto que tem muita gente no Evangelho frustrada, colocou suas expectativas, sua fé, sua confiança naquilo que alguém falou, dizendo que foi Deus, mas foi um homem que falou. Então alguém quer cobrar de Deus algo que Deus disse: não, mas eu não falei. Você está dizendo, eu não falei isso. Por quê? A pessoa acreditou, porque não sabia distinguir, não sabia discernir, não percebia ainda. E isso era porque o Samuel não tinha ainda maturidade espiritual. Até aí tudo bem. Mas para alguém que já está há anos na caminhada, na jornada cristã, que ainda entra ou ainda ouve e acredita, não tem esse poder de percepção ou não tem esse discernimento, fica mais complicado. Porque quando se é um jovem, é alguém novo convertido, né? Alguém novo convertido, alguém que não tem muito entendimento, deve-se ter um cuidado maior ainda do profeta. Agora, quando se é alguém que já está na caminhada cristã há muito tempo, e ainda entra nessa situação, aí já é uma falta, né, de discernimento espiritual, maturidade espiritual, e de buscar mais entendimento e compreensão das coisas de Deus. Quando olhamos para o jovem Samuel, ele não sabia distinguir. Ele disse assim: tu me chamou. Ele disse: não te chamei não. Então por 3 vezes ele insiste, né? Na última vez ele diz assim: ó, vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Quando eu li a palavra vai se deitar, a palavra deitar, ela tem um sentido de, mesmo que repousar, descansar, se tranquilizar, ter calma, paciência e esperar. Então quando ele disse vai se deitar, o Samuel deitou, descansou e esperou novamente a voz vir novamente. Agora, uma aplicação nesse texto: Samuel estava deitado sozinho. Aqui a questão é, quando Deus fala no secreto, sem ninguém em volta, como eu disse, não se aprende a ouvir a voz de Deus dessa forma, quando Deus fala, não pela escritura, nem pela boca de alguém, não em uma sala de estudo, não num seminário, não é essa sabedoria que eu estou falando. É quando se aprende só com Deus. Jesus fez uma promessa em João 16, dizendo assim: e quando o Consolador vier, vos ensinará todas as coisas, porque ele falará de mim mesmo. Vos ensinará todas as coisas. Aí em outra passagem, João diz assim: e não precisará que ninguém vos ensine. Aqui João não está dizendo que não era para a gente sentar e aprender, porque ele diz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento se adquire aprendendo. Ninguém passa a conhecer sem aprender. Agora, o ouvir e aprender sem que ninguém vos ensine, trata-se de uma sabedoria que já vamos entrar em outro texto,
em que, por isso Paulo vai fazer uma crítica. Algumas mulheres na carta aos Coríntios diziam que elas aprendiam sempre e nunca chegavam ao conhecimento. Você entendeu isso? Aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento. Isso quer dizer que elas ficavam anos e anos e anos ouvindo, mas nunca chegavam ao conhecimento. Isso quer dizer que a pessoa vive uma vida patinando no mesmo lugar. Aí a gente nos questiona, por que essa pessoa participa de escola bíblica, faz teologia, culto de ensino, ouve, mas nunca aprende? Por que nunca aprende? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? E eu parando nos textos, eu fiquei assim, meu Deus, como? Por que isso? Ele é cumpridor. Oi? Ele não é cumpridor. Porque não é cumpridor. Mas só se cumpre quando se aprende. Então o aprender vem antes do cumprir. Não cumpre porque não aprendeu. Ouviu e nunca chegou a um conhecimento. E essa relutância a gente vai perceber aqui, não de forma literal na vida do profeta Samuel ainda jovem, pois ele estava na casa do Senhor. Ele já estava lá. Ele já estava ali para aprender a exercer os ofícios sacerdotal, profético e juiz. Então, o fato de se estar na casa do Senhor não quer dizer que já aprendeu. O fato de se participar de tudo que se faz na obra não quer dizer que já ouviu Deus falar. E ele disse, vai, te deita e espera ele falar de novo. Quando tu vê, ele fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o sentido dessa palavra aqui, ouvir, não é o escutar. Eu escutei um carro passar lá fora, viu? Eu ouço ali um jovem conversando ali do outro lado. Eu escutei. O ouvir de Deus, ele traz basicamente, para ser rápido, a ideia do ouvir e o obedecer. Está junto. Então quando ele fala assim, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ele diz assim, não faça outro Deus, ou seja, eu sou o único Deus, ou seja, não saia desse ensinamento, ou seja, ouça e aprenda. O ouvir vem ligado a obedecer. Por isso, quando o anjo fala com Maria, de ti nascerá o ente querido, que chamará o santo, e tu serás cheia, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aí ela diz assim, que cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então esse ouvir de Deus aqui é para quem está disposto a obedecer o que Deus vai falar. Porque aquele que Deus sabe que não vai obedecer, Deus nem vai falar com ele. Deus não vai falar com ele. Ele vai ficar ouvindo alguém pregar, ele vai ficar ouvindo alguém ensinar, mas Deus nunca vai falar com ele, porque ele não vai obedecer. Ou pensamos que Jesus disse, não lance as pérolas aos porcos, nem dê o que é santo aos cães, para que ele não pise e vos dilacere. Jesus disse, eu já sei o que eles vão fazer. Eu já sei o que eles vão fazer com as pérolas e com as coisas santas, então nem dê para eles. Se Jesus disse que para eu não dar aquilo que é santo e o sagrado para quem vai pisar e dilacerar, você acha que Deus vai dar? É uma coisa interessante que Deus ia falar no Monte Sinai e todo o povo ouvia. Mas ele disse, não Moisés, nós não queremos ouvir Deus não, Deus me livre. Fala tu conosco. Ele disse, Deus não fale comigo. Fala tu Moisés, seja tu
o intermediador. Porque eles eram tendenciosos a desobedecer a voz de Deus. E todo aquele que é tendencioso a desobedecer o que Deus fala, ou não quer obedecer, ou é um desobediente, geralmente ele foge de ouvir Deus. Porque ele disse que Adão estava no jardim e disse assim: eu ouvi o Senhor. Parece que Deus ia conversando com alguém. Aí disse: quando eu ouvi o Senhor, eu me escondi, porque eu ouvi a tua voz no jardim. Pode falar, meu irmão Aguinaldo. Pastor, tem um grande exemplo que ouviu e não ouviu foi Judas também. Exatamente. Estava no melhor lugar. Escutou, mas não ouviu, por isso não obedeceu e não compreendia. Essa é a questão. Aquele que não ouve Deus falar, ele não compreende as coisas. Ele vai falar, ele fala tudo por cima, porque não compreende os mistérios. Observe uma coisa: quando Paulo fala aos humanos assim, ó, nem ouvido ouviu, nem olhos viram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo seguinte, Paulo diz o quê? Mas ele nos revelou pelo Espírito. Então não é um mistério, não é algo que está escondido, não é algo que está oculto da gente. Ele está dizendo assim, ó, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração. Paulo está falando dos sentidos da carne. Os olhos é carne, natural. Ouvido é coisa natural, que só ouve coisas da terra, coisa natural. O coração é coisas da mente, coisa da carne. Então Paulo diz assim: essas coisas Deus não fala pela carne. E pela carne não se é. E eu não estou falando no sentido carne, pecado, né? Porque alguns textos a gente tem que entender: carne, pecado, e carne que é carne homem, né? Ou carne humana, a parte humana. E quando fala de carne, na parte sentido pecado. E eu estou falando da carne sentido humano aqui, tá? Então, esse ouvido, esse olho e esse coração enganoso não pode perceber essas coisas de Deus. Não compreende. E por isso é necessário ser mais minucioso, ser mais minuciosa. A entrega total na presença de Deus, na busca de Deus, porque Deus falou com Samuel, quando ele disse: vai para o teu quarto, fica lá sozinho. É o momento que Deus fala só. Eu estou dizendo, Deus não vai, essas coisas Deus não fala da forma e as maneiras que Ele fala, não é numa sala de estudo, não é alguém pregando, ainda que Deus fale pelo pregador, Deus fala no estudo, no ensino, na teologia. Não estou negligenciando, perceba o que eu estou falando. Eu estou falando de algo que devemos ter particularmente apenas com Deus. E esse poder de discernir, entender e compreender quando Deus fala é o que vai nos dar paz no meio da aflição e da adversidade. Jesus manda o quê? Para o quarto, né? Para o secreto, exatamente. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então ele diz assim: vai para o teu quarto e te deita. Quando vem a voz que diz: eis-me aqui, fala que o teu servo. Ou seja, o Samuel estava ali para cumprir, para fazer a vontade de Deus. Então o Samuel estava ouvindo porque ele estava para obedecer. E o desobediente não vai ouvir. Já perceba isso aí. Eu vou passar rapidamente no profeta Ezequiel, como foi que Deus falou com o profeta Ezequiel acerca do cerco de Jerusalém. Alguém já leu? Alguém lembra? Deus falou em voz, mas Deus também falou sem voz. Quando Deus falou para o profeta Samuel, ele disse: pega um tijolo, põe um tijolo diante de ti, fale mais alto. Grava nele a cidade. Grava nele a cidade. Ele falou assim: faz um desenho, e em volta do desenho tu faz uma trincheira. Aí tu vai diante dos anciãos de Israel e mostra para eles assim, o desenho do tijolo. Entendeu? Quem olhava aquilo ali dizia assim: esse cara está ficando louco, está desejando o nosso mal.
Não era assim que ele dizia assim com o profeta, né? Ele está desejando o nosso mal, ele quer ver nossa destruição. Ele não quer o bem da nação, não. Porque eles não viam e nem percebiam que era Deus que estava falando. Jeremias capítulo número 18. Qual foi a forma que Deus falou com o povo? O 18, capítulo 18 está ligado ao capítulo 19, tá? Então quando lemos o capítulo número 18, ele diz assim, pega o quê? Uma botija de oleiro. Aí ele diz assim, primeiro ele diz para descer a casa do oleiro. Aí tu vai ver lá o oleiro fazendo um vaso. Aí o vaso quebrou na mão. Aí depois daquele vaso quebrado, ele foi e fez outro, bem como bem lhe parecia o melhor. E o Jeremias estava observando o oleiro trabalhando. Então é uma forma, visto que no capítulo 1, no versículo 1, ele está observando a forma de Deus falar. E a forma que Deus estava falando era a forma de um oleiro trabalhando. No versículo de número 2, aí Deus fala, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, diz agora, ó casa de Israel, não poderia eu fazer de vós, como fez esse oleiro neste vaso? Então Deus estava falando de forma, ou de maneiras, de forma, agora Deus falou com vós. No capítulo 19, que está ligado ao 18, Deus fala, pega uma botija de oleiro, chama os anciãos de Israel, os príncipes e os cabeças de família, leva à beira do vale, e chega lá, tu quebra essa botija. Então o 18 e o 19 está ligado. Então ele assim, leva lá e quebra, e diz assim, ó casa de Israel, farei assim de vós, como fez esse oleiro nessa botija. Então Deus está dando uma mensagem para ele, dizendo assim, leva diante da casa do povo de Israel e mostra e quebra lá o vaso, assim, olha, se vocês não se quebrar, que seja se humilhar, se quebrantar na minha mão, eu mesmo levarei para o vale, para o lugar da provação, e eu mesmo quebrarei vocês, não tem problema. Deus está dizendo, não tem problema comigo, ou você se quebra, eu mesmo quebro e faço outro. Porque a mão do Senhor, quando ela está no domínio total, não tem orgulhoso, não tem soberbo. E Deus, Jesus, parece que Deus gosta do soberbinho, né? Senão eu vou pegar você e vou mostrar para você quem está no controle. Porque quando fala da mão do Senhor, ele está falando do controle, do domínio total de Deus. E a mão do Senhor era forte sobre mim. E ele estendeu a sua mão e me levantou. Ele está falando do poder, do domínio de Deus sobre todas as situações. Então, Deus ele vai falando dessas formas. No livro de Números, quando vamos perceber, Números, que o profeta está lá, querendo amaldiçoar o próprio povo. Já vai para uma mensagem aqui para os cristãos que pode falar mal de crente, né? Porque tem crente que gosta de denegrir o outro, gosta de lançar praga até nos próprios crentes. Então já fica ligado aí, você que me acompanha também, já fica esperto. Porque Deus está com os seus olhos como chama de fogo sobre toda a terra, né? Contemplando os bons e também os maus, né? Então, observe, o profeta está lá querendo amaldiçoar. Números. Amaldiçoar. E Deus vê tudo. Deus não poderia falar para ele assim, para de amaldiçoar o meu povo. Mas Deus não falou isso. Deus ficou quieto. Deus calado. E quando ele lançava maldição, chegava lá uma bênção. Ele lançava maldição, chegava lá outra bênção. Ok. Depois o profeta revoltado, eles começam a se levantar para ir. Só que Deus não falou nada com ele primeiro. Mas, quando ele está indo, aparece um anjo no caminho com a espada na mão. E ele não vê. Quem vê é a jumenta, um animal de carga. E Pedro vai escrever que Deus enviou um animal de carga para repreender a insensatez do profeta. Olha só, Deus enviou um animal de carga para repreender a insensatez do profeta. Então percebemos que tem profeta insensato, que um jumento é mais inteligente do que ele. O jumento viu o anjo e ele não viu. E a jumenta, quando tentava passar, o anjo apertava ela contra o muro. A jumenta ia embalando, batendo.
espancando, batendo, espancando, e ela tentava, e o anjo apertava ela contra o muro. Até que um momento, ela falou, ela disse assim: por acaso eu ando te batendo, para tu estar me batendo? Eu ando te espancando por acaso? Qual é o teu problema com isso? Eu tenho carregado tudo, tenho carregado tuas cargas, e tu vem e me bate. Agora, parece uma situação engraçada, não parece? Uma situação inusitada, mas se a gente for perceber, é algo bizarro, porque ele falou com ela e disse assim: ué, por que é que tu fica parando? E o cara estava tão cego, tão rude, tão soberbo e presunçoso, que ele não percebia que estava falando com a jumenta, irmão Abinão. Eita, Jesus. Insensatez quer dizer loucura, falta de sabedoria. O insensato, o imprudente, né? Então Balaão é uma imagem perfeita de um profeta que não está percebendo nem ouvindo a voz de Deus, mas para ele, Deus era com ele. E nesse momento o anjo aparece e aí fala com ele, diz assim: olha, por 3 vezes tu já espancou, né? Eu já apareci aqui, e minha vontade, eu me botei contra você nesse caminho. Minha vontade era te matar agora. Então o anjo estava ali para matar ele. O negócio não era, a situação não era brincadeira, mas ele não estava percebendo a forma que Deus estava falando. Ele não estava enxergando a forma que Deus estava falando. Então vamos aqui, vamos correr no texto. O Samuel não distinguia a voz de Deus e a voz do homem ainda, pois era muito jovem, e ele não percebia. Vamos ler, vamos perceber aqui em Jó, capítulo de número 23. Jó, capítulo de número 23. Guarde bem isso. As formas que Deus fala. As formas que Deus fala. E a gente vai perceber que Deus não falou só de formas no Antigo Testamento. Deus, ele fala no silêncio, e nós temos que estar ligados, né, no mundo espiritual, na nossa vida espiritual com Deus, uma vida mais íntima, de mais amizade, para perceber as formas que Deus vai falar. Eu vou passar uma passagem rápida em Atos, para a gente perceber que no Novo Testamento, também quando Cristo ele vai falar com Paulo, ele não apareceu e falou: por que você está me perseguindo? Não. Paulo está indo para Damasco. Você viu os estudiosos que eles iam a cavalo, e assim ele caiu com um monte de tempo, esse cavalo tem uma questão teológica aí, a mim não faz diferença agora. Provavelmente ele andava, porque se ele estava indo com carta, indo de Jerusalém para Damasco, você diz andando que ele não ia, né? Com vários homens, visto que ele era um fariseu, dos fariseus, e também um oficial. Se ele era um oficial, ele não andava a pé, né? Então vamos parar com essa discussão aí que não acrescenta muita coisa. Então Paulo, ele está indo montado com os seus oficiais para prender e trazer preso cristão de Damasco para Jerusalém, para prender, e muitos assinarem a sentença de morte deles. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele vê é o quê? Uma luz brilhou, uma grande luz ao sol do meio-dia no deserto do Oriente Médio. Uma luz mais forte que o sol. Um sol de 38 graus, vou dizer aproximadamente, que chega a 36 graus aí, e uma luz mais forte que essa, a ponto de ficar de cego. E a gente sabe, no contexto disso, que ele caiu, né, com o rosto em terra, ficou cego na hora. E aí depois vem a voz. Entendeu? Depois vem a voz. Primeiro ele deu um sinal. Depois veio a voz, dizendo: por que tu me persegue? Ele vai dizer: não, senhor, e tal. Talvez eu disse: não, eu estou perseguindo um povo lá, que os idólatras lá, né? Os desviados do livro. Mas
Paulo Jesus disse, não, você está perseguindo a mim. E quando você persegue qualquer um dos meus, você infringe qualquer sofrimento à minha igreja, alguém que confessou o meu nome, você está perseguindo a mim, você está fazendo eu sofrer. Né? Então o sofrimento deles é meu também. Então vemos que a forma que Deus vai falar, primeiramente, Deus vai falar numa cadeia através de um terremoto. Nós não vemos ali a voz, nenhuma voz, apenas um grande tremor. E só quem percebia que era Deus era quem? Paulo e Silas. Porque o restante ia dizer o quê? Rapaz, está acontecendo aí uma catástrofe natural. Nem uma catástrofe natural. Para a ciência, tudo é catástrofe natural. Para o cristão que conhece o poder, os trabalhar e as formas de Deus falar, ele já sabe, não, isso aí é o dedo de Deus, eu já estou sabendo já. Né? Quando alguém sai no jornal, porque isso vai acontecer, não, já está escrito já que o sol vai escurecer, vai se tornar igual o saco de negrina, que fala em Apocalipse, vai se escurecer, vai ficar escuro, nós já estamos sabendo disso. Né? Aí ele disse, é o aquecimento global, nós já estamos sabendo disso, a Bíblia diz que o tempo ia aquecer, o sol ia aquecer 7.000 vezes mais, e para isso acontecer, e a catástrofe acontecer, e tudo para eles é natural, para a gente não. Para o cristão que conhece já sabe que a Bíblia é mais atual do jornal do que o jornal que vai sair o ano que vem, né? Ela já está ditada aí todo o futuro. Então vamos percebendo aqui, também no Novo Testamento, eu já estou adiantando para que a gente não fique assim, mas isso aí era no Antigo Testamento. Agora, se Deus for falar, Deus usa alguém, Deus usa a sua palavra. Não! O nosso Deus não mudou. Pronto, ele permanece o mesmo. Então, se ele permanece o mesmo, por que as suas ações, se nele não há nem sequer sombra de variações, ele não varia, né? Se ele não varia, tanto no tempo ele não se corrompe, nem o tempo é capaz de deteriorar, também o seu caráter, as suas formas também não muda, permanece a mesma. Jó, capítulo de número 23, vamos ver aí, Jó deseja apresentar-se perante Deus. Então Jó, diante do sofrimento, diante daquilo, ele tinha um desejo. Eu quero me apresentar diante dele agora e ver o que é que está acontecendo, né? Eu preciso. Aí ele diz assim, ó, respondeu porém Jó. Quando o Elifaz acusava Jó de grandes pecados, Jó disse assim, eu vou responder aqui à altura, né? E no 23 diz assim, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Perceba. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Então, quando Jó fala a minha mão, ele diz assim, ó, eu fazia toda a força para reprimir, ou seja, eu segurava o choro, eu segurava a dor, eu tentava disfarçar o que eu estava sentindo o máximo possível. Porque se disfarçando, alguém já estava acusando ele de pecado, imagina se ele começa a berrar e a gritar, né? Naquele sofrimento. Então ele diz assim, apesar da minha mão reprimir o meu gemido, ele engolia o choro. Sabe quando Jó disse que Deus falou por ele lá no 42? Né? Engole o choro, Jó. A minha mão reprimiu o meu gemido. Aí ele diz assim, o desejo, né? Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Deus disse, eu vou montar aqui um tribunal de julgamento, vou questionar ele, vou ver o que está acontecendo. Então ele disse, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó não sabia onde Deus estava, né? Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumento, saberia as palavras que me respondesse e entenderia o que me dissesse. Falando aqui, lá no final não sou. Jó chamou Deus para um debate. Jó chamou Deus aqui para um diálogo aqui, dizendo assim, eu vou encher a minha boca de argumento, porque quando eu chegar diante desse tribunal, eu vou falar que é uma beleza. Não tem gente que fala isso? Quando eu chegar lá, eu vou perguntar porque o Senhor deixou Adão, não sei o quê. No versículo 7 ele fala, o reto pleitearia com ele, Sim. e eu me livraria para sempre do meu juízo. Exatamente, eu assim, eu encheria minha boca de argumento. Eu já vi gente pregando e falando.
Quando chegar lá, vou querer dar uma surra no Adão. Quando chega lá, vou brigar. Ó, já vi um homem falar assim: eu vou brigar com quem inventou o trabalho. Eu falei: você vai brigar com Deus, irmão. Porque quem inventou o trabalho foi Deus. Disse: botou o homem para lavrar o jardim, meu amigo. O preguiçoso sempre tem essas conversas, para querer ser engraçado. Quando eu chegar lá, eu vou brigar com Adão, não sei o quê. Aí João, no capítulo 1 de Apocalipse, assim: quando eu ouvi, eu caí como morto. Aí está Jó aqui dizendo assim: eu vou encher minha boca de argumento, ia perguntar para ele, e tudo que ele me falasse eu ia entender. Olha só, tudo que ele me falasse eu ia compreender o que ele me dissesse. Aí ele questiona: ó, segundo a grandeza do seu poder, ele ia contender comigo? É claro que não. Você acha que ele grandão, poderoso, ele ia querer, né, bancar o grandão para cima de mim, mais ou menos isso aí? Aí ele disse assim: não ia contender, não ia brigar, não ia disputar comigo, não ia, né, preleitar comigo alguma coisa. Aí ele disse assim: não, antes me atenderia. Isso aqui já fica uma mensagem para alguém que acha que Deus tem que atender ele toda hora. Não é assim? Tem gente que pensa, tem pessoa que pensa que Deus é o servo dele e ele é o Senhor de Deus. Por que o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não salvou o fulano? O Senhor é obrigado a salvar ele, salvar ela. O Senhor... A ideia que se passa é essa: que Deus tem que fazer tudo, que Deus tem que responder tudo, que ele não pode quebrar um prato. Por que Deus não me avisou? Se eu colocasse ali ia quebrar? Escute, a gente precisa ter maturidade espiritual, a gente precisa entender algumas coisas, né? Teve uma irmã que vai na igreja, aí fala assim: ó, eu não vou em lugar nenhum se Deus não me direcionar. Eu só vim aqui mesmo porque Deus mandou. Irmão, você está numa igreja. Você está entendendo? A gente está numa igreja. Se é uma igreja, por que eu não posso ir lá? O que acontece? Eu não dou um passo se Deus não me responder. Há casos e casos. A gente precisa entender uma coisa: qual é o propósito? Aonde a gente está indo? Aonde estamos colocando a nossa mão? Porque Paulo também vai dizer: ó, Timóteo, não coloque mão precipitada, a mão na cabeça de ninguém, não, para que tu não te torne cúmplice de pecado alheio. Tome cuidado. Então tem coisas espirituais que a gente precisa discernir. Eu disse: Senhor, por que está nessa aprovação? Qual é o problema dessa situação? Né? Agora dizer assim: não vou naquela igreja não, porque o irmão me chamou para pregar lá, mas eu estou sentindo de Deus de ir. Mas se é uma igreja, meu irmão, vai lá, prega e vai embora. Você está entendendo? A gente tem que espiritualizar, né? Aí ele diz assim: acaso segundo a grandeza do seu poder? Eu falei: não, lógico que não ia acontecer comigo dessa maneira. Não, antes me atenderia. Olha só, ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Olha assim, eu sou muito reto, eu sou um homem justo, eu sou um homem bom, conselheiro, ajudo as viúvas, dou conselho, cuido das crianças. Então é o seguinte: se ele montar um tribunal aqui, eu ia preleitar com ele, nós ia discutir o assunto aqui, e eu ia me livrar logo do meu juízo aqui, do que está me julgando. Eita, Jesus. Já estava igual aqueles 2 anos do tempo. E se Deus não quiser? Já estava aqui com 2 anos do tempo. Olha, escute: Jesus, o unigênito do Pai, sem pecado, foi colocado no madeiro. Os homens zombavam dele, diziam assim: ó, confiou em Deus, agora que ele ia te livrar agora. Aí outro dizia: olha lá, está chamando por Elias. Eles zombavam, eles escarneciam, passavam perto assim: aí ó, já que é filho de Deus mesmo, livra-te a ti mesmo. No Getsemane, Pai, se possível, passe-me essa cruz. Deus falou alguma coisa? Deus disse: eu vou enviar só um anjo aí para te confortar. Então a forma que Deus falou ali com Cristo, qual foi? Enviou um conforto para ele.
Jesus, coisa linda. Glória. Tem momento que Deus não vai responder, você vai procurar por Deus, não vai achar, alguém vai zumbar, alguém vai acrescentar sofrimento em cima do que já estamos passando, e vamos dizer, mas cadê Deus? Por isso o salmista vai dizer assim, por isso que ele nos pergunta, e o teu Deus, onde é que está Israel? Israel no cativeiro lá na Babilônia, e ele disse, mas agora canta um cântico de Sião aí, que a gente quer se alegrar com aqueles cantos que tu cantava lá. E eles procuravam a Deus, Deus aparecia? Deus estava calado. Mas Deus falava como? Botou Neemias lá no trono, como copeiro do rei. Deus colocou Esté aonde? Lá dentro do palácio. Deus colocou Daniel aonde? Deus colocou Azarias, Misael e Ananias aonde? Dentro do Egito, na terra, ia haver grande fome. Toda a parentela de Abraão poderia morrer. E a promessa de Gênesis 15 ia falhar. Mas Deus disse assim, eu vou enviar um homem diante do filho de Jacó, diante dos filhos de Jacó. Aí o filho de Jacó pegou, prendeu, jogou na cisterna, foi vendido como escravo. O homem se tornou governador do Egito, o Egito se tornou a maior potência mundial. Aí daqui a pouco desce Jacó e sua família para ir comer trigo no banquete com José. Aí a gente diz assim, Deus me enviou diante de vós. Eu achei bom. Eu acho bom também, glória a Deus, porque Deus fala. Deus falou como com José dentro da cadeia? Não, falou com o rei, né? Nem com José não falou. Porque se ele falasse com José, ele dizia assim, não, eu não quero sofrimento para a minha vida, nada, Senhor. Eu não quero passar em cadeia, ser acusado de abuso, de querer pegar uma mulher à força, né? Ser acusado de, não quero isso para a minha vida, nada. Eu quero minha vida tranquila e confortável. Quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, a minha empresa, viver tranquilo, sem ninguém, sem nenhum problema na minha vida. Não é assim que a gente quer? Alguém está comigo aí, por gentileza? Alguém quer ser acusado de abuso sexual? Alguém quer passar a ser preso? Alguém quer passar na forca, ser vendido como escravo, viver longe de família, sem ninguém por perto? Alguém quer isso? Então Deus não revela, porque Deus diz assim, não, você vai passar, e quando você passar, eu falo com você, só te dando conforto. Então, Deus tem as suas formas de falar. No sonho ele falou, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ninguém conseguia revelar o sonho. E nem Faraó sabia que era o sonho. Nem Faraó, eu quero. Aí piorou a situação. Aí é pior ainda, porque quando se sabe o sonho, quando, né, missionária Isa? Né, mas alguém disse, não, sonhei isso. Mas não, revele o que eu sonhei e me dê a interpretação. O silêncio de Deus com Asaf, né? Exatamente. Asaf nem sabia o que estava acontecendo. Asaf disse assim, rapaz, eu estou vendo ali que olha, rapaz, a escola que os filhos dele estudam, olha. Rapaz, olha o carro que ele anda, olha o condomínio que ele mora. Olha só, rapaz, as empresas que ele tem. Olha a vida deles, como é que é. E eu na casa do Senhor, nessa aprovação, me santifico, me consagro, me esforço. E parece que as coisas vão de mal a pior. Isso. Aí Asaf diz assim, ó, eu tenho lavado minha mão na inocência. Sabe? Asaf já vai dizer assim, ó, eu não estou pecando. Eu acho que eu estou me privando dos prazeres em vão. Eu deveria estar usufruindo igual o rico dá. Né? Eu deveria estar usufruindo aí, ó. Carnaval. Tanta ideologia, eu deveria estar no meio lá. E eu estou aqui na casa de Deus me privando dos prazeres desse mundo em vão. Aí depois Asaf diz assim, aí Deus está observando ele, Deus em cima está Deus não falou para ele. Ele diz assim, os meus pés quase se desviaram. E os meus pés quase se desviaram. Isso quer dizer, sabe o quê? Que não foi de um momento assim. Não. Isso vinha de muitos anos. Observando, ele foi observando, isso quer dizer que muitos anos Asaf vinha para a casa de Deus com essa mentalidade. Deus, Jesus, me ajude. Ele ficou observando. Alguém que era músico, compositor. Alguém olhava para Asaf e dizia assim, rapaz, isso aí é o nome de Deus, rapaz. Isso aí está cheio de Deus. Mal sabia ele. Mal sabia o povo que estava ali, como estava a mente, como estava o coração de Asaf. Mas Deus revela pela palavra. Oh, glória a Deus nessa noite. Ele diz assim, eu invejava a prosperidade dos perversos. Ele era invejoso. Tu acha que tem crente
inveja, não é? Tem, porque ele tem. Escute, tem uns que desejam a vida do outro, desejam subir até de mim. Tem cristão que pega dinheiro com a agiota, ele fica desesperado pegando dinheiro com a agiota, porque ele quer crescer, porque ele quer prosperar de alguma forma, faz tudo que é tipo de coisa errada. Ele omite nota fiscal, ele não paga imposto, pega dinheiro por fora, não paga. Porque ele quer fazer isso, porque ele quer de uma forma, porque ele não entendeu, ele nunca ouviu Deus. E Deus está olhando para Asaf, dizendo assim, olha lá a condição de Asaf. Aí Asaf diz assim, ó, até que um dia eu entrei no santuário de Deus e atinei. Isso quer dizer que atinou, ele disse, eu acordei, pois eu estava na presença de Deus dormindo. E percebi, Deus me mostrou qual é o fim do ciclo, que Deus nos põe em lugar escorregadio. Então Asaf vai discorrendo aí. E aí diz assim, agora o Senhor é minha herança, e tudo que eu tenho é o Senhor, porque se eu fui na esperança por coisas perecíveis, né? Mas se minha herança for Deus, eu estou seguro. Então a gente precisa entender. Pode falar, meu irmão. Pastor, a gente olha assim, mas eu penso, não é fácil. Porque muitas das vezes a gente abre a palavra. Sim. Eu muitas das vezes me coloquei no lugar da mulher do Jó. Sim. Porque, assim, a coisa é muito difícil de colocar aquela conversa de 2 versículos. Foi no céu e foi no inferno, o Senhor Jesus e Pedro, né? Sim. Quem eu sou? O céu e os Deus. Oh, glória a Deus. Aí, olha, eu vou morrer. Eu estaria do lado do Pedro. Eu sei que é errado, mas Sim. as coisas de Deus não é assim fácil de você compreender. Eu bem jovem, eu até falei, Deus falou, não desce por ali. Sabe o que eu falei dentro do meu coração? Eu falo com Deus, desci e vai soltar. Você entendeu? Então, assim, demora. Perdão por eu rir aqui, mas é uma situação, tá vendo? Porque a gente fala, porque a gente tem a escritura na mão, mas tá no momento que ele fala sobre o que ele fala, então, talvez, né, aqui nem Jesus não repreendeu, mas às vezes talvez até nós falamos. Exatamente, na verdade a gente é o Pedro. O nosso comportamento é o da mulher de Jó também. Nós não é o Jó, não. Nós pregamos o Jó dizendo que nós é o Jó, mas a gente não é o Jó, não, tá? Muitos dos nossos comportamentos é o comportamento da esposa do Jó. Eu entendo ela, tá? Não estou aqui para falar dela, porque quem sou eu para falar deste casal, né? Eu não tenho assim, como que eu posso dizer, para criticar. Perder 10 filhos, perder todos o homem mais rico do Oriente, ele voltar para a miséria, ficar ainda com a sua saúde debilitada, com um bafo terrível, os dentes soltando da boca, a pele soltando do corpo, as unhas assim soltando. Ninguém suportava ficar perto dele, nem mesmo seus irmãos, nem família, né? Então eu entendo ela, né? Porque o sofrimento ali foi muito grande, então não dá para se Não, o criticar. emocional abalado, o psicológico abalado. E Deus estava falando ali, correto? Deus estava falando. Então nesse 23 a gente vai perceber Jó dizendo assim, eu quero ouvir ele me dizer alguma coisa, porque eu já estou cansado de sofrer e ele está em silêncio, então eu não ouço ele falar comigo. Então perceba aqui, vamos correndo aqui, foi no texto, a gente precisa terminar. Pastor, só para encerrar aqui, ó, só. Sim. Para não ficar assim, né? Eu quero pregar lá, tem que ser daquele jeito, não é isso? Mas assim, às vezes eu vou falar com o Senhor, eu não tenho a capacidade de estar ali entender, eu não vou fazer nada, não tem como. Eu acredito que tem um particular para mistério, Verdade. pessoa, e que a gente às vezes não acha chamado para a gente. Verdade. Então, como não é um chamado para a gente, a gente fica com Perceba isso aqui. Aí Jó diz no versículo de número 7. De número 7 dele, ali, o homem reto estaria com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Tudo que Jó queria era se livrar daquilo que para ele era o julgamento. Sua situação. Exatamente. O outro diz, eis que eu me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, também não está lá. Não vejo. Não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso.
Jó está dizendo, eu andei para frente e ele não estava. Fui para a direita, não encontrei. Fui para a esquerda, também não percebi. Andei para trás, também não estava. Ele está dizendo silêncio total. Ele estava falando no silêncio total. Calado. E Jó diz, eu quero falar, eu quero ouvir, eu quero que ele diga alguma coisa, eu preciso ouvir ele me falar alguma coisa. E os homens não ouviram, os amigos não ouviram. Tu deve ter feito alguma coisa muito grave, não é possível. Tu fez alguma coisa que irritou muito o nosso Deus. E tal, e ele está ali. Aí ele diz, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia como ouro. Se ele me provasse, sairia como ouro. Eu estou dizendo, eu não estou ouvindo nada, não estou sentindo ele, não estou percebendo nada acontecendo. Mas ele está falando de uma forma que está me colocando, eu vou sair daqui polido desse sofrimento, dessa situação. Eu vou ficar polido dessa situação. Os meus pés seguiram as suas pisadas. É que ele fala, porém ele sabe que eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja é isso parar. Amém. Calado. Deus não precisa da explicação do que ele está fazendo. Eu vou lhe dizer uma coisa, a oração favorece quem ora, tá? Porque a oração não é para mudar os pensamentos de Deus. A oração é para que compreendamos os seus caminhos. Quando lemos 2 Crônica, um versículo muito importante, todos conhecem, né? Tema de muitos congressos e campanhas. Se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e sararei os vossos perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra. Então, escolhi este lugar como lugar de sacrifício, para que todos os meus olhos posto nela todos os dias da minha vida. Então a oração beneficia o orador. E não para mudar. Ele disse o quê? Se o meu povo, porque antes desse versículo ele diz o quê? Se eu enviar os gafanhotos e cerrar o céu. Então é uma forma que Deus está falando, eu estou indignado. O céu, vou fechar o céu, vou cerrar a chuva, vou enviar praga para a plantação. Então eu estou falando dessa forma. Aí quando Deus fala dessa forma, quem está de cá diz assim, peraí, ele não está gostando do que está acontecendo. Já percebeu o que ele está falando? Ele não está gostando das coisas. Então nós precisamos tomar uma atitude para que ele haja em nosso favor. Entendeu? Então vamos adiantar e a gente termina. Se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? Quem pode fazer ele mudar de ideia? O que ele deseja, ele se fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como esta ainda tem consigo, por isso me perturbo perante ele. Já disse, aí eu fico preocupado que ele ainda tem muita coisa para fazer a meu respeito ainda, e muitas vezes as coisas que ele tem para fazer a meu respeito não é o que eu quero, não é o que eu espero. Pode ser o que eu temo, porque já disse que aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então pode ser que algo que eu estou temendo possa ser que Deus ainda tem para fazer na minha vida ainda. Então já vai orando e pedindo discernimento para que Deus fale com você no secreto, para que quando esse momento chegar você esteja pronto, esteja preparado, muitas coisas ainda tem consigo, muitas coisas como estas ainda tem consigo, por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, eu temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Eu gosto da tradução da Bíblia palavra-chave, que esse termo aqui, ele diz assim, por isso me perturba perante ele, quando ele diz que ele me fez desmaiar o coração. Amém. E na palavra-chave está escrito amacerou o meu coração. A palavra e o termo amacerou quer dizer amassou
de argila e estilhaçou. E aqui Deus está falando o seguinte, Deus está dizendo assim, ele pegou meu coração e amassou ele, porque o meu coração ainda era duro. Meu Deus! Eita glória, porque ele já oferecia sacrifício, pedia proteção para ele, pedia proteção para os filhos, mas ele disse, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Então ele oferecia, cultuava e se dedicava, era um homem íntegro, um homem que dava oferta, um homem que ajudava a viúva, ajudava o pobre, o necessitado, mas o coração dele ainda era duro acerca de Deus e ele não via Deus. Por isso que Deus, para falar, tem que ter o coração sensível. Ele fazia aquilo que foi ensinado, entendeu? Sim. Fazia aquilo que foi lhe passado, mas não tinha ainda um encontro com Deus. Provavelmente, Deus é quem me fez desmaiar, derreteu, Deus amaciou o coração dele, e a forma que Deus fez amaciar o coração de Jó foi passando pela provação. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó disse, eu não estou desfalecido, eu não estou abatido, fraco, com medo, temeroso, não é porque das trevas, não é porque da provação, não é por causa do sofrimento, mas é porque ele não fala comigo. Porque de tudo que mais me perturba é o seu silêncio. O que mais me incomoda é o silêncio de Deus. Pode falar, missionário. O silêncio de Deus dói mais que a prova. Isso aqui é só para quem é amigo de Deus, para quem já ouviu a voz de Deus, né, missionário? Quem já conhece, quem já discerne. E quando a gente fica sem ouvir, quando a gente fica diz assim, meu Deus, parece que alguém está sentindo ou está sentindo, mas eu estou aqui seco, eu não consigo sentir nada, Jesus, e isso dá um desespero na alma. Isso foi como Davi no Salmo 51, ele diz, não retira de mim o teu espírito, nem torna-me dar a alegria da salvação, porque o Davi tinha perdido a alegria por causa do pecado. Então o desespero de Jó, ele dizia assim, não é as trevas que está me cobrindo que eu temo, nem mesmo a escuridão cobre meu rosto, não é por isso. O pior de tudo é não ouvir ele falar comigo. E eu vou encerrar aqui, porque o horário já foi, eu ia entrar em outro texto para a gente encerrar, mas eu vou fazer um spoiler breve, que a gente percebe, como a gente já havia citado no começo, que Paulo diz que nem ouvido ouviu, nem olhos viram, nem subiu ao coração. Evangelista Biriba, não é com os sentidos naturais que eu estou falando. Por isso Paulo diz assim, nem os sábios, nem os grandes inquiridores desse século. Aí ele diz assim, cadê os sábios? Cadê os inquiridores? Tem alguém para se aparecer e ele fala assim, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? E Paulo diz que ele não se revelou pelo Espírito. Aí Paulo diz assim, porque nós temos a mente de Cristo. Como tem a mente de Cristo e não ouve Deus? Como pode ter a mente de Cristo e não aprender os ensinamentos de Deus e viver ainda? A mente de Cristo está aqui, mas poucos teve a capacidade de acessá-la. Porque não se acessa com sabedoria humana. Por isso Paulo disse, eu fui entre vós não com sabedoria e nem com persuasão de palavra de entendimento, mas em espírito e em poder. Paulo diz, a cruz para o judeu é escândalo, para os gregos é vergonha. Uns querem sinal, outros querem explicação. Aí Paulo diz, mas para nós que somos salvos, é o poder. E ele diz que a cruz é a sabedoria. Por que Paulo diz assim? Porque Deus
sua própria sabedoria. Ninguém pode conhecer Deus na sua própria sabedoria. Por isso Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E as coisas que não são, para as confundir que sejam desprezíveis, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se glorie diante dele. E a glória seja de Deus. Agora, como compreender essa sabedoria? Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Não se aprende isso ouvindo. Isso aqui é muito profundo. É loucura, né? Por isso o Tiago diz: pede a Deus, que Ele dá a todos, deliberadamente. Há uma necessidade urgente dessa sabedoria de Deus, dessa sabedoria que é loucura para o mundo, que é incompreensível para aqueles que se perdem. Por isso muitos não compreendem. E eu lhes digo uma coisa: para se entender isso, é necessário um particular, uma redução do nosso ego a nada, um esvaziamento de si mesmo, para que essa sabedoria de Deus nos preencha. Porque a Escritura diz que de fato é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então esse ouvir Deus e compreender é para aqueles que fez igual Maria. Fala: Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra, para aqueles que obedecem, para aqueles que querem obedecer. Senão, não vai compreender. Então que Deus nos dê graça e nos permita acessar essa mente de Cristo, que está disponível a todo cristão. A todo cristão, está disponível a todos. E que Deus nos dê esse discernimento e esse poder, porque é necessário poder para isso. Sem esse poder e sem essa autorização de Deus, não vamos alcançar essa sabedoria que Deus nos dá. Amém? Que Deus abençoe a todos, possamos aí cada dia mais aprender na presença do Senhor, e Deus nos dê entendimento na sua presença.